Você já teve aquela sensação em algum momento da sua vida de que você simplesmente desapareceu? Não fisicamente. Fisicamente você continua aqui. Você continua fazendo suas obrigações, você trabalha, você cuida da casa, você cuida dos seus filhos, você cuida do seu marido, você resolve problemas, você paga as contas, você responde mensagens, prepara comida, você atende as pessoas, você vai à igreja, você trabalha fora, ou você trabalha em home office, ou você trabalha em casa, mas você tá ali fazendo tudo o que precisa ser feito. Só que quando alguém pergunta para você, e você, o que você quer? Talvez você não consiga responder. Por quê? Você cuida dos filhos, você sabe o que eles precisam, você sabe o que o seu chefe precisa, você sabe do que o seu marido precisa, do que a sua família precisa. Só que talvez você tenha esquecido de se perguntar: e eu? O que eu preciso? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não é sobre abandonar os seus filhos, não é sobre abandonar o seu emprego ou fazer o seu trabalho de qualquer forma, sem responsabilidade. Não é sobre abandonar o seu casamento, nem tão pouco sobre abandonar a sua vida e começar uma vida totalmente diferente. Não é sobre isso. É sobre algo muito mais profundo. É você voltar a existir dentro da sua própria vida. Você não nasceu apenas para cumprir funções. Você não é somente uma mãe, você não é somente uma filha, você não é somente uma profissional, você não é somente uma dona de casa, você não é somente uma esposa, você não é somente aquela pessoa que cuida de todo mundo, você é muito mais do que isso. Antes de todos esses papéis, existe uma mulher. Talvez essa mulher que existe aí dentro de você esteja há muito tempo esperando você voltar para buscá-la. Então, quase nunca essa perda de si mesma acontece de uma única vez. Ninguém acorda numa segunda-feira e pensa: hoje eu vou abandonar os meus sonhos, vou abandonar as minhas metas, vou esquecer de quem eu sou e vou viver apenas para atender às necessidades das outras pessoas. Não. A perda de si, ela acontece aos poucos, ela acontece quando você diz, agora eu não posso fazer isso, depois eu faço, ou quando as crianças crescerem eu vou fazer, ou quando eu estiver melhor eu vou fazer, ou quando eu tiver dinheiro eu vou fazer, ou quando eu emagrecer. Essa é muito comum porque a gente passa por fases da vida que às vezes a gente olha as nossas roupas, aquilo que a gente vestia antigamente, que não serve mais, e você fala, depois eu vou me arrumar, depois eu cuido de mim, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, o tempo vai passando. E um dia você percebe que você não sabe mais do que você gosta, você não sabe mais quem você é. E isso é muito doloroso. Porque você pode conhecer profundamente as necessidades de todo mundo e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa completamente distante de si. Existem muitas formas de se perder. Muito se fala sobre a maternidade, então, muitas mulheres têm essa sensação de que se perderam na maternidade ou após a maternidade, e acontece mesmo de fato, muitas se perdem na maternidade, mas outras se perdem também na vida adulta, simplesmente, não só na maternidade, né? Elas tinham sonhos, interesses, tinham projetos, amigos, estudos, hobbies, e com o tempo ela acaba desaparecendo, ela acaba vivendo uma vida no automático, ela não tem mais essa necessidade de si, né, de se cuidar, de estudar, de sair, de sonhar. Então ela começa a viver uma vida
que ela não consegue mais se ver dentro dessa vida, né? Como se outra pessoa estivesse fazendo o roteiro da própria existência dessa mulher, né? Ela está ocupada, mas ela não se sente mais viva. Algumas circunstâncias podem causar isso, inclusive, né? Às vezes é o trabalho, às vezes é a maternidade, às vezes é a vida adulta, às vezes é uma perda, às vezes é o desemprego mesmo, às vezes é a falta de dinheiro, dívidas. Tem gente que tem problemas familiares que causa essa perda de si. Cansaço muitas vezes, frustrações, decepções, às vezes decepções com amizades, com familiares, com relacionamentos amorosos, perdas de pessoas queridas que você amava e que quando você olha ao redor, você não encontra mais essa pessoa e a sua vida meio que perde um sentido e você começa a se perder de si também. E quando você entra nesse modo de viver, que é um modo de sobrevivência, sonhar parece até irresponsabilidade. Você não sente mais aquele desejo, aquele brilho no olho. Você pensa, eu vou sonhar para quê? Ou você pensa, eu preciso ganhar mais para pagar as contas, eu preciso resolver a minha vida. Mas eu quero te falar que existe uma coisa importante. Sonhar não significa ignorar a realidade. Significa lembrar que a realidade ela não é necessariamente a sua vida inteira, pode ser simplesmente um momento que você está passando. Isso não vai definir toda a sua vida, toda a sua história. E talvez você pense, olha, eu era diferente antes de ser mãe, ou eu era diferente quando eu era mais jovem, eu era diferente quando eu era adolescente, quando eu era criança. Eu tinha mais energia quando eu era mais nova, eu era mais alegre, eu tinha muitos sonhos, eu acreditava mais em mim. E talvez você esteja procurando aquela mulher que existia há 10 ou há 15 anos atrás. E existe uma armadilha nisso, quando você quer encontrar essa mulher que existia há 10 ou há 15 anos atrás. Porque você não precisa voltar a ser quem era. Você precisa descobrir essa mulher que está aí, que é a mulher que você está se tornando agora, né? Então, a vida adulta, ela realmente ela muda a gente, as perdas mudam a gente, a maternidade muda a gente, a responsabilidade muda a gente. Então você não precisa recuperar exatamente a mulher que você era aos seus 20 anos, aos seus 25 anos. Você precisa encontrar e amar essa mulher que você é agora, com seus 37 anos, com seus 38 anos, com seus 45, com seus 50, com seus 60. Não é você querer voltar no passado e encontrar aquela mulher. Aquela mulher, ela realmente ela não está mais aí. Agora você tem uma nova versão. Você precisa reencontrar essa sua nova versão, porque essa mulher ela tem cicatrizes, ela tem experiência, ela tem história, tem responsabilidade, mas também tem algo que aquela menina de 20 e poucos anos não tinha. Essa mulher, ela tem consciência. Eu quero que você faça um exercício agora. Eu quero que você pegue um papel, que você escreva eu sou. E eu quero que nesse papel você não escreva nenhum dos seus papéis sociais. Eu não quero que você escreva eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou dona de casa. Não, eu não quero que você escreva papéis. Eu quero que você escreva nesse caderno quem você é de fato. Você é o quê? Uma mulher criativa, uma mulher curiosa, uma mulher inteligente, uma mulher esforçada, uma mulher espiritual, uma mulher sensível, determinada, uma mulher divertida, uma mulher empreendedora, estudiosa, aventureira. Quem é essa mulher? Eu quero que você escreva as qualidades que você tem. Você pode ter passado anos cuidando das funções e você esqueceu
das características que formam a sua personalidade. Existe uma diferença muito grande no que você faz e em quem você é. Você pode perder um emprego e continuar sendo uma mulher inteligente. Você pode terminar um casamento e continuar sendo uma mulher valiosa. Você pode ter filhos e continuar sendo uma mulher atraente. Você pode envelhecer e continuar sendo uma mulher cheia de sonhos. Então, as circunstâncias, elas podem mudar os papéis que a gente tem, mas elas não precisam destruir quem nós somos, ela não precisa destruir a nossa identidade. Então, existe uma mentira silenciosa que prende muitas mulheres. Geralmente a gente pensa assim: quando minha vida estiver organizada, eu vou começar a viver. Quando eu tiver dinheiro, eu vou começar a realizar meus sonhos. Quando meus filhos crescerem, eu vou para academia. Enfim, né? E muitas outras coisas nesse sentido. Mas talvez a vida nunca fique completamente organizada. E porque viver não é chegar a um ponto onde todos os problemas desaparecem. Na verdade, viver é aprender a construir pequenos espaços de vida mesmo quando os problemas existem. Então a gente precisa entender que mesmo sem dinheiro, talvez você possa fazer a viagem dos seus sonhos, é só você se programar. Talvez você possa começar a estudar, se você não consegue fazer uma faculdade presencial, faz uma faculdade virtual ou estude por conta, compre livros, se informe, né? Então, você não consegue ir para academia, mas você pode fazer uma caminhada, você consegue fazer exercícios na sua casa. Hoje em dia tem vários canais, vários vídeos que você pode cuidar do seu corpo dentro da sua casa, se você não estiver disposta a ir para uma academia ou não tiver condições de ir nesse momento. Então, você pode aprender a ter outras habilidades, aprender coisas novas. Você pode organizar o seu quarto, você pode voltar a ler, você pode cuidar da sua aparência dentro das suas possibilidades, né? Cuidar do seu cabelo, lavar o cabelo, fazer uma unha, você pode fazer em casa, inclusive, né? Você precisa entender que a gente não pode confundir a falta de dinheiro com falta de possibilidades, porque a gente consegue fazer as coisas, a gente só precisa ter vontade de fazer, muitas vezes, né? Tem muita coisa que a gente consegue fazer. Então, o dinheiro, claro, ele aumenta as nossas possibilidades, mas a iniciativa também cria possibilidades. Então, agora eu quero que você entenda e pense comigo, né? Como você pode voltar a sonhar mesmo depois de anos apenas sobrevivendo. Então, eu quero que você comece pequeno. Não pergunte apenas qual é o grande sonho da minha vida. Eu quero que você pergunte o que desperta um pouco de vida dentro de mim. Então, o que você gostaria de aprender? O que você gostaria de conhecer? Qual livro você gostaria de ler? Ou qual habilidade você gostaria de desenvolver? Que tipo de mulher você gostaria de se tornar? Sabe quando você olha para uma mulher e você fala assim: nossa, eu gostaria tanto de ser igual a ela, é justamente aí que você deve começar. Porque muitas vezes o sonho ele não volta como uma explosão, ele volta como uma faísca, e é essa faísca que você precisa proteger. Então, existe uma ideia muito perigosa que muitas mulheres pensam: se eu cuidar de mim, eu estarei sendo egoísta. E não. Na verdade, existe uma diferença muito grande entre egoísmo e autocuidado. Egoísmo é considerar somente você mesmo, não pensar em mais ninguém. E autocuidado é reconhecer que você também é uma pessoa que precisa e merece.
cuidado. Então, você cuida dos filhos, você cuida da casa, você cuida do marido, você cuida, dos problemas do seu trabalho, você cuida de tudo, lembra de se alimentar, você compra coisas para sua casa, você resolve algo que alguém está precisando dentro das suas possibilidades. E você leva seus filhos no médico, você leva seus pais no médico, mas você ignora as suas próprias necessidades. E autocuidado, ele não precisa ser caro. Muitas vezes ele é tomar um banho com calma, ele é fazer uma unha, ele é passar um creme no rosto, ele é você pentear o cabelo, se arrumar, caminhar, dormir um pouco melhor. Às vezes a gente esquece desses pequenos detalhes no nosso dia a dia, né? Dizer não, pedir ajuda quando você precisa. Autocuidado, ele começa quando você deixa de tratar as suas necessidades como se elas fossem irrelevantes. As suas necessidades também importam. Então, uma mulher ela começa a se reencontrar quando ela percebe que ela pode participar das decisões da sua própria vida. Você pode começar pequeno. O importante é você não ficar parada. Você pode começar com o que você tem nesse momento. Se você estiver, por exemplo, desempregada, não permita que essa palavra se transforme em inútil, por exemplo, porque existe uma diferença muito grande em uma condição com uma identidade. Você está sem emprego. Isso é uma circunstância apenas. Por exemplo, se você estiver com dificuldade financeira, não permita que não ter dinheiro nesse momento se transforme em eu não posso construir nada nunca, por exemplo. Porque é só um momento, é só uma circunstância. Não define o seu futuro inteiro. Então, talvez você não possa fazer tudo agora, mas você pode fazer alguma coisa. E alguma coisa repetida por muitos meses pode se transformar em uma nova vida. Então, uma das coisas mais importantes para uma mulher voltar a reconhecer a sua identidade e voltar a se encontrar é ter um espaço para que você ocupe apenas com coisas suas, sem ser com demandas de outras pessoas. Você pode ter 20 minutos do seu dia, por exemplo, só para você fazer alguma coisa para você. Você precisa de espaço para você pensar, de espaço para você planejar, de espaço para você estudar, de espaço para você existir dentro da sua própria vida. E aqui eu quero falar uma frase que eu gostaria muito que você guardasse no seu coração, porque é muito importante isso. Quero que você guarde no seu coração que o seu tempo também tem valor. A sua vida também importa. Os seus desejos, as suas necessidades também têm valor. Porque você não deve chegar à exaustão para você ter autorização para descansar e para ter um tempo para você, entende? Então, talvez você esteja pensando: ah, mas eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho muitas responsabilidades, eu tenho que cuidar da casa. Então, escute uma coisa que eu vou te falar. Você não precisa destruir a sua vida para construir a vida que você merece. Então, talvez o recomeço aconteça dentro dessa vida que você já tem. Você só precisa voltar o seu olhar para suas necessidades, né? Aprender a cuidar de você. A sua casa precisa de cuidado, mas você também. Seus filhos precisam de cuidado, mas você também. Seu marido precisa de cuidado, mas você também precisa. O seu trabalho precisa de atenção, mas você também precisa de atenção. Então, você pode estar passando por dificuldades, mas ainda assim você pode começar a construir
uma nova vida com uma nova direção. Não espere a vida perfeita surgir para você começar a mudar. Você precisa começar a construir uma identidade dentro dessas possibilidades que você já tem, dentro dessa vida que você já tem. Eu quero que você se imagine daqui a 5 anos, você olhando para trás e vendo, percebendo que esses 5 anos foram diferentes, que você fez coisas diferentes, não porque tudo deu certo, mas porque você parou de se abandonar, você parou de se deixar em segundo plano, você parou de se esquecer, você começou a cuidar do seu corpo, você começou a estudar, você começou a organizar a sua vida financeira, você desenvolveu o hábito da leitura, você criou um projeto novo, você fez novas amizades. Então imagina, daqui a 5 anos você olhando para trás e vendo que você de fato começou a arrumar a vida para você, começou a arrumar as coisas, você passou a dizer não para as pessoas sem se sentir culpada. Você colocou limites nas pessoas, você começou a se respeitar. E talvez o mais importante de tudo isso, você voltou a confiar em si mesma. O contrário também pode acontecer. Daqui a 5 anos, você pode olhar para trás e ver que tudo está exatamente do mesmo jeito. Você continua com a mesma procrastinação, você continua com os mesmos adiamentos, você adia todos os seus planos, todos os seus sonhos. Você sempre fala, depois eu faço, depois eu vejo, e a vida não mudou, continuou tudo do mesmo jeito. Então você tem duas escolhas. E quais dessas duas mulheres você quer encontrar lá na frente daqui a 5 anos? Porque a mulher que você vai encontrar com certeza daqui a 5 anos, ela está sendo construída agora, com as atitudes de agora, com as decisões de agora, com o que você está plantando agora. Então, eu quero terminar esse vídeo falando algo prático para você. Eu não quero que você assista esse vídeo apenas e se emocione, chore ou fale que amanhã tudo vai mudar, mas de fato não mude e tudo volte a ser da mesma forma. Eu não quero isso. Eu quero que você coloque um projeto para os próximos 30 dias. Então, eu vou dividir aqui o que eu gostaria que você fizesse nesses próximos 30 dias. Eu quero que você escolha uma pequena ação diária nessas áreas que eu vou te falar e eu quero que você faça por 30 dias. Coloque um alarme no seu celular para te lembrar de fazer, para você criar esse novo hábito. Então, durante 10 minutos, nos próximos 30 dias, você vai separar 10 minutos para você cuidar do seu corpo. Então, você vai caminhar, você vai alongar, você vai dançar, pedalar, o que você gosta de fazer. Você vai fazer alguma coisa por 10 minutos voltado para o seu corpo. Depois você vai fazer mais 10 minutos voltado para a sua mente. Então você vai ler, você vai estudar, ou você vai aprender alguma habilidade nova com um vídeo, uma aula no YouTube, mas você vai separar 10 minutos nos próximos 30 dias para você cuidar da sua mente. Depois você vai separar outros 10 minutos para você cuidar da sua alma. Então, você vai orar nesses outros 10 minutos, você vai meditar, você vai escrever ou você vai simplesmente ficar em silêncio. Mas são 10 minutos que você tem que estar pensando, concentrada na sua alma. Você está fazendo para sua alma. E 10 minutos você vai separar para você cuidar do seu futuro. Você vai enviar currículo, você vai criar um projeto novo, você vai cuidar das suas finanças, fazer uma planilha de finanças, olhar suas contas, ver o que você consegue organizar, ou você vai fazer um curso, um planejamento financeiro. Você vai separar 10 minutos nos próximos 30 dias para você fazer alguma coisa relacionada às suas finanças. E faça isso
simplesmente porque você gosta de você, porque você está fazendo para você, porque você quer voltar a pensar em você. E isso é muito importante, porque você precisa reaprender que a sua existência também precisa de tempo, também precisa de atenção, e o tempo que você gasta consigo mesma não precisa ser justificado para ninguém, é um tempo seu, é um direito seu, você usar o seu tempo para cuidar de você. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração e, se você puder, você diga em voz alta: eu não vou mais me abandonar. Eu quero que você entenda que você não precisa desaparecer para cuidar dos seus filhos, para ser uma boa mãe. Você não precisa desaparecer para ser uma boa esposa. Você não precisa desaparecer para cuidar de quem você ama. Você não precisa desaparecer para você ter uma vida perfeita, para você começar a viver. Você precisa recomeçar de onde você está, com o que você tem. Você pode começar pequeno, você pode aprender, você pode mudar, você pode sonhar novamente e você pode cuidar de você mesma sem culpa. Eu quero que você, a partir de hoje, volte-se para si mesma. Talvez você tenha passado muitos anos acreditando que aquela mulher que você tanto amou, aquela mulher que era feliz, que dava risada, que era uma mulher leve, talvez você tenha passado anos acreditando que ela ficou lá atrás. Mas talvez ela não tenha desaparecido, ela só esteja cansada e esperando você por alguns minutos perguntar para ela o que aconteceu com você e depois falar para ela do que você precisa agora, o que eu posso fazer por você agora. Talvez ela precisa descansar um pouco, talvez ela precisa chorar. Talvez ela precisa pedir perdão para si mesma, ou talvez ela precisa perdoar alguém. Talvez ela precisa de um pouquinho de amor, de um pouquinho de carinho. Mas seja o que for, ela está dizendo para você: eu ainda estou aqui. Olhe para mim. Não desperdice o restante da sua vida tentando recuperar a mulher que você foi. Construa a partir de agora a mulher que você ainda pode ser, a mãe que você pode ser, a esposa que você pode ser, a mulher que você pode ser, a profissional que você pode ser. Dentro de todos os papéis sociais que você tem, essa mulher que está aí, ela precisa existir. Os seus filhos, eles não precisam apenas de uma mãe que se sacrifica. O seu marido não precisa de uma mulher que se anula. A sua família não precisa apenas de alguém que resolve tudo. Todo mundo ao seu redor precisa conhecer e conviver com uma mulher viva, uma mulher que ri, uma mulher leve, uma mulher que sonha, uma mulher que aprende, que cresce, que evolui, porque a sua vida inteira ela pode ser reconstruída assim. Uma escolha de cada vez, um passo de cada vez. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. E talvez esse seja efetivamente o verdadeiro recomeço que você precisa. Não se tornar outra pessoa, mas finalmente voltar a ser um presente na sua própria vida. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, encaminhe para uma amiga que também precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal,
curta esse vídeo, deixe o seu comentário e fique por aqui que eu sempre trarei novos vídeos com temas relacionados ao nosso universo feminino. Um grande beijo para você e nos vemos no próximo vídeo.